curso de entendimento do que é uma igreja bíblica e uma igreja que faz diferença, que tem relevância, quais são os elementos fundamentais e essenciais para essa realidade, né? Então, vamos lá, começando a conversar aqui, eu vou abrir um caminho aqui, vou perguntar para a professora Suzy na sequência, né? Quando a gente pensa na igreja primitiva, quando a gente olha para o que a gente pode chamar assim da fé em Jesus raiz, a gente deve perguntar como é que era essa realidade dessas pessoas. Aí eu vou até fazer a pergunta histórica aqui para a Suzy, né, perguntando: Suzy, esses primeiros cristãos, eles eram presbiterianos, eles eram batistas, eles eram tradicionais, eram avivados, eles se reuniam na catedral ou talvez numa congregação com o templo menor. Como é que era essa realidade? Qual que era o templo dos cristãos primitivos na época do apóstolo Paulo? Vamos ver se o pessoal aí consegue acompanhar a nossa conversa. Saião, essa é interessante. Essa tá difícil de responder do jeito do jeito que a gente acha que tem que ser, né? A igreja primitiva é muito interessante porque ela não tem templo como a gente imagina, né? Assim, nesse encontro grande, né? De uma igreja com milhares de pessoas, apesar de ter milhares de pessoas na igreja. É engraçado, né? Então, ela é uma igreja que cresceu, na verdade, pregando o evangelho publicamente. E aí isso foi feito de casa em casa, em lugares públicos, às vezes em teatros, em lugares assim que eram usados, né, para reuniões públicas. E aí a gente vai ver isso em vários textos que, por exemplo, em Atos 2:46 aparece lá, partiam o pão de casa em casa, né? E esse de casa em casa é muito importante. Então, em Atos 5:42 vai ter de casa em casa não cessavam de ensinar, né? Atos 20:20 vai falar publicamente e também de casa em casa, né? Então, isso é muito interessante e a gente vai ver isso lá na frente também, quando sai porque Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? E a gente vai ver isso acontecendo quando Paulo sai desse meio, né? E vai lá para a Grécia, né? Porque a gente conhece hoje as 7 igrejas, né? Vai viajar lá para a área da Europa, da Ásia Menor, né? Então isso acontece lá também. A gente pode ver, por exemplo, a primeira mulher até convertida, né, em Filipos, a Lídia, ela abria casa também, a gente vai ver isso em Atos 16:40, né, todo mundo conhece Priscila e Áquila, né, a gente vai ver também Filemon, então todas essas pessoas abriam a casa e ali se reuniam como igreja, então quando se juntavam todas as pessoas, eles falavam que tinham aí 3.000 convertidos, né? 5.000 convertidos, aí vai vendo as pessoas convertidas, mas não existia um templo só, onde todos se reuniam juntos, né? Um templo, mas existiam esses lugares públicos e as casas. É muito interessante, né, Sayão? Por que será que tinha que ser em casas, né? Então, isso chama muito a nossa atenção. Eu acho que boa parte das pessoas nunca parou para pensar que o cristianismo primitivo ele vai assim caminhar dessa maneira mais ou menos por 300 anos, né? Desde o começo até a hora em que ele vai ser permitido, né, como religião aceitável no Império Romano, no quarto século, mas a dinâmica da vida desses cristãos era de casa em casa. E, apesar da gente não ter essa noção, né, boa parte do mundo de hoje, né, na realidade do que a gente conhece da igreja perseguida
né, que sofre principalmente em ambientes como na Ásia, na África e em outras regiões também, é um tipo de fé cristã que se desenvolve principalmente nas casas. E eu acho que vale a pena a gente prestar atenção que se a gente olhar direitinho, mesmo que Jesus, por exemplo, sempre estivesse no Templo de Jerusalém, né, especialmente nas festas principais, que todos os judeus iam para lá, para celebrar os momentos especiais da história e da relação de Israel com Deus, mesmo que tantas vezes ele no Shabat entrasse na sinagoga e ali ministrasse, a gente vai ver que a dinâmica cotidiana de Jesus com os discípulos era aquele grupo menor, né, o grupo dos 12. E quando a gente pensa em igreja, a gente precisa parar para dar uma pensada assim, o que a igreja deve fazer? O que uma comunidade de discípulos de Jesus tem em mente? O que, vamos dizer assim, é a essência de tudo que a gente tem em mente? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa estar claro, né, que a igreja existe como uma comunidade de fé que adora a Deus, que devolve a Deus, que está ali como comunidade para amar a Deus, e isso é expresso pela a nossa adoração. Essa comunidade de fé, ela também existe com a finalidade de cumprir a missão, né? Como nós vemos em Mateus 28, Jesus disse claramente que eles deveriam aí anunciar, né, esse evangelho a todas as nações, né, e isso deveria alcançar todas os povos da terra. Eles tinham essa responsabilidade que Atos até dá o perfil geográfico disso, né, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Essa igreja também tinha a finalidade de aprender o ensino de Jesus. Por isso que o ensino, o discipulado, né, era uma coisa tão fundamental. E eles não só viviam na teoria, eles também aprendiam a servir uns aos outros com os seus dons, né? E tudo isso, assim, estava presente numa comunidade que aprendeu não só que deveria amar a Deus, mas amar ao próximo. Daí a importância da comunhão e do bom relacionamento. Pois é. Aí eu vou de novo aqui passar a bola para a Suzy e perguntar, Suzy, eu não sei, né, talvez a sua experiência não seja igual à minha, mas eu tenho visto diversas comunidades cristãs no mundo e uma grande parte delas, assim, concentra a sua atenção numa grande reunião de domingo. Às vezes tem duas reuniões, dois encontros, cultos ou celebrações, conforme a gente quiser dar o nome, e aí parece que grande parte das pessoas, eles têm esse cristianismo de final de semana, né? A gente vai lá e a gente senta, levanta, escuta uma pregação, uma mensagem, um estudo, canta uns hinos, canta uns cânticos ali, abraça as pessoas e vai embora. Então, a minha pergunta é: será que dá para a gente ter um cristianismo assim, raiz, só com a grande reunião no domingo? Às vezes tem uma que ainda tem uma outra no meio da semana, ou alguma coisa no sábado, ou quarta, ou quinta, né? É possível? Se não é possível, onde é que essa conversa dos pequenos grupos entra aí? Olha, Sayão, é interessante porque é tão gostoso, né, quando a gente reúne aquela multidão, né, todo mundo, a gente encontra o pessoal, geralmente uma vez por semana, mas às vezes até mais, 2, 3 vezes por semana, e é gostoso, mas quando a gente está na grande celebração, o culto, como a gente pode pensar assim, ou dar um nome, a gente não consegue, se a gente for parar para pensar, a gente não consegue falar com todo mundo, a gente não consegue ter
um relacionamento assim mais aprofundado, ouvir as histórias, né, das pessoas, compartilhar, até orar junto, né, a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais superficial no momento, né, do culto ou da celebração. Então a gente precisa desse tempo juntos de alguma forma. E não, isso não é possível. A gente sabe que isso, as empresas, os grandes empreendimentos pensam já nisso, sabem disso, que não é possível você ter um relacionamento profundo e pessoal, né, quando a gente está na multidão. Então, até a Bíblia é muito especial, né, quando Moisés está lá desesperado, porque é aquele montão de gente reclamando, e ele cansado, exausto, o sogro dele fala assim, olha, vai lá e divide em grupos menores, porque aí os próprios líderes dos grupos menores vão conseguir lidar com isso de uma maneira mais fácil, até eles vão se entender melhor, talvez, nesses grupos. E aí você vai ficar menos exausto. Então, essa realidade é verdadeira para a questão também assim, da igreja, né? Porque o pastor, por mais que ele seja um super pastor, né, o pessoal fica falando aí do pastor, né, que tem dons, que tem não sei o quê, é um homem santo e tal. A gente nem acredita nisso, a gente já falou nisso no primeiro encontro, né, aqui, é uma pessoa comum. E essa pessoa, por mais que ela tenha uma facilidade de lidar com pessoas, gerenciar, enfim, todas as demandas, ele não consegue atingir, ele não consegue falar com todo mundo com essa profundidade. Então, há necessidade de você ter um grupo menor, né? E dentro desse grupo menor, você ter esse envolvimento mais pessoal, mais profundo, uma possibilidade de compartilhar e até ter um relacionamento, né? De amizade, de crescimento, de você ver de perto o crescimento das pessoas, ou pessoas que chegam aí, ainda são novas, né? Um lugar que elas tenham possibilidade de se abrir, de perguntar, né? E não ter aquela coisa do horário definido, ou de uma liturgia, né, da celebração, enfim. É importante que tenha esse lugar muito mais aberto, mais fácil da pessoa se abrir, né? Então isso é muito interessante, que a gente consegue só nesse grupo menor, né, que a gente está falando. Mas aí, Sayão, uma pergunta interessante, eu acho que é importante, será que esse grupo menor também não tem uma outra função? Porque eu fiquei pensando aqui, algumas pessoas que eu conheço, elas não pisariam numa igreja, por exemplo, de jeito nenhum. Assim, você chama, eu já vi gente convidando várias vezes que elas nunca iriam para uma igreja, porque, sei lá, tem um preconceito, tem alguma dificuldade mesmo, pessoal, alguma, né, teve alguma dificuldade, enfim. Mas por acaso de um amigo, ele iria, né? O que você acha dessa questão? Você acha que é um ambiente bom para a gente chamar os amigos? Então, Suzy, olha que coisa interessante, né? Uma das grandes dificuldades de uma igreja grande ou de uma igreja mesmo de tamanho médio, ela pode caminhar naquele risco da despersonalização, né, que você faz, vamos dizer, todo mundo está cumprindo o papel ali, segue quase como se fosse uma programação onde está se apresentando algo de perfil teatral ou algo assim, né, parece um show. Há certas comunidades onde o tom é mais de ensino, de aprendizado, outras a coisa ela é mais assim, vamos dizer, intensa, quer mexer mais com o coração das pessoas, mas é curioso que uma vez eu tive um conhecido meu que ele era motorista de táxi, né? E ele estava frequentando uma igreja grande, e de repente um dia ele foi chamado quando ele viu
quem o chamou foi o pastor principal da igreja que ele estava indo. E aí o pastor começou a conversar, tal, e ele não falou nada, e aí o pastor começou a falar: olha, é bom você conhecer o evangelho, né? Então o pastor tentou evangelizar o próprio membro da igreja, né? Porque às vezes você está no ambiente e frequenta o mesmo lugar lá 1 ano, 2 anos, nem sabe quem está lá, nem conhece as pessoas. Há ambientes onde existe aquele entra e sai, e a pessoa não tem nenhuma conexão pessoal. Agora, quando a gente pensa no evangelho, o evangelho, na sua realidade primeira, é algo muito ligado a essa conexão pessoal. Então veja, por exemplo, ah, como Jesus, né, vai falar, especialmente no Evangelho de João, né, Jesus vai falar com a mulher samaritana, ele vai conversar com o Nicodemos. Você vê, né, aquelas tratativas assim pessoais. Né? Jesus conversa com o jovem rico, ele vai ensinar Maria Madalena, ele vai na casa de Simão. Então, esse tom pessoal é muito significativo e importante. E o que acontece? Por causa de uma série de razões, Suzy, que você mencionou, inclusive, várias pessoas, até pela a grande diversidade de igreja, com tudo quanto é nome, com posturas e atitudes assim que nem sempre trazem uma boa ideia daquilo que poderia ser feito, né? Algumas posturas são inclusive questionáveis e algumas pessoas têm receio, né? Então, uma das funções fundamentais do pequeno grupo desde sempre é evangelizar, apresentar o evangelho de Cristo. E como que isso funciona, né? Funciona da maneira que a pessoa vai ouvir com atenção alguém em quem ela confia. Então a pessoa tem um parente, tem um amigo, tem o pai, tem a mãe, tem o filho, a filha, o irmão, o primo, a tia, um amigo de anos, um amigo do trabalho, da escola. E aí ele fala: puxa, hoje à noite a gente vai ter uma reunião que vai ser um bate-papo lá, legal, sobre Deus e a vida. Você não gostaria de ir? E aí o que acontece? Além do pequeno grupo poder, assim, trazer essa possibilidade que você apresentou, achou muito boa a palavra. O pessoal, às vezes, quando ouve a palavra pastor, né, escuta principalmente a palavra autoridade. E quando que a palavra pastor tem um fundamento maior de trazer a ideia de cuidado, né? E no pequeno grupo você pode ter o que a gente chama de um cuidado mútuo, né? Isso significa que, vamos pensar bem claramente, se uma pessoa é muito dedicada ao evangelho e ele está cuidando das pessoas, não vai conseguir dar atenção para mais de 80, 100 pessoas. Chega um momento em que, como se diz, a coisa começa a escapar pela mão, né? Então, o pequeno grupo, ele facilita essa conexão que as pessoas têm uma necessidade, têm uma situação difícil e elas têm até um espaço para poder se abrir, e ali acontece isso. E até por essa atmosfera relacional de comunhão, é muito melhor para você convidar um amigo. Porque você chega lá, todo mundo senta no sofá, aí toma um chazinho, toma um cafezinho, vai um biscoitinho, né? Já virou comilança, né? E aí o pessoal começa a falar, né, ali, e a trocar ideia, e a conversar sobre as coisas importantes, e aí então a pessoa tem a oportunidade de ouvir o evangelho de perto, tem condição, de fato, de ter uma conexão diferenciada, né, e é absolutamente importante. Eu conheço dezenas de pessoas na minha vida que encontraram a fé a partir desse envolvimento pessoal e significativo. Agora, Suzy, eu estava pensando aqui, a gente mencionou nessa questão do cuidado das pessoas, a gente viu essa questão aí da comunhão do relacionamento,
da importância de evangelização, mas um dia, né, eu falei com uma pessoa que eu achei até que ela estava bem preparada, assim, né, e disse assim: "Escuta, você não quer hoje na celebração ir lá na frente e dar um aviso, né, e convidar o pessoal para participar daquele evento?" A pessoa ficou, assim, pálida na hora, falou: "Ah, não, imagina lá na frente falar, na frente de todo mundo? Ah, não, eu não consigo". "Mas como assim? Você" "Não, mas é diferente, porque aí e tal", e a pessoa quase começou a tremer, né. E aí eu tenho visto gente que às vezes você convida para dar uma palavra, ou até fazer uma pregação, ou até dar um estudo, e a pessoa, né, não sabe muito bem o que fazer, fica apavorada. A pergunta que eu faço é: como é que as pessoas que começam a caminhada na fé vão aprender um dia a dar um estudo, aprender a pregar, aprender a cantar, aprender ir lá na frente e fazer algum tipo de ministração para a comunidade? Existe um caminho aí? Será que um geek pode fazer alguma coisa nessa direção? Como é que é isso? Olha, Sael, vou dar até um exemplo meu, né, eu, era de pequenos, grupos e para mim era muito mais fácil sempre falar. Então eu me sentia muito mais, à vontade, né, em grupos menores, e isso me ajudava porque, primeiro você não fala em lugar nenhum, né, porque você tem medo, você tem receio, mas você com a convivência, com essa, pessoalidade, né, essa facilidade que você gera, a comunhão que você tem com essas pessoas, você começa a dar um testemunho, você começa a compartilhar, você começa a ter um pouquinho mais de facilidade, pelo menos, de falar dentro desse grupo menor. Depois a gente vai treinando, né, a gente vai, sendo treinado a, exercer isso em ambientes talvez maiores. A gente também eu não sei você, Sayão, porque eu acho que você tem mais facilidade com isso. Mas para mim, por exemplo, quando eu estava à frente, uma coisa que me ajudava é ter as pessoas do meu grupo menor ali na frente, porque me ajudava a fazer esse contato, né, a ter essa segurança até de falar, na frente. Então isso foi muito importante para mim. Agora, você falou de um negócio, Sayão, do grande grupo, eu conheço gente, por exemplo, que frequentou, a igreja durante 4, 5, 6 anos até, e as pessoas todas vinham cumprimentá-la como se ela fosse visitante, quase que toda semana. E eu fiquei pensativa com isso, porque realmente, por mais que a gente esteja lá, o pessoal, a gente chama de conexão, o pessoal que recebe, né, as pessoas, às vezes eles também têm um rodízio, então não conhece todo mundo. Então, quando tem um grupo muito grande, é muito difícil de você fazer isso, né? E aí é difícil até de você descobrir os dons das pessoas, quem consegue, quem é bom nisso ou naquilo, né? É difícil de a gente descobrir simplesmente quem é a pessoa, né? Então, não só é difícil da pessoa conseguir falar, às vezes, lá na frente, né, e tudo, mas é descobrir quem são as pessoas dessa comunidade. A gente só cumprimenta: "Oi, tudo bem?", a gente passa anos cumprimentando: "Oi, tudo bem", né, sem conhecer nada, absolutamente nada, né, ou conhecer muito superficialmente essa pessoa. Então, como é que a gente lida com isso, né? Talvez por isso que a gente não consiga, talvez, atingir todos os objetivos que a igreja tem, né? Que a igreja quer fazer nessa grande celebração. O que a gente pode falar um pouco sobre isso? Então, Suzy, de fato, né, a questão do pequeno grupo é fundamental, para que haja um crescimento saudável da comunidade. O que que acontece? Para a gente deixar bem claro aqui, quando a gente fala em pequeno grupo, existe uma linguagem que pode variar, né, de um grupo, de uma comunidade para outra. Então tem gente que fala, por exemplo, célula, tem outro que fala
pequeno grupo, outros podem usar até uma nomenclatura um pouquinho diferente, até tem gente que fala que a igreja é com célula, a igreja é em célula, tem gente que fala em G12, né. E aí o que que a gente entende? Que alguns acham que o pequeno grupo ele é tão determinante, que é como se cada grupo pequeno fosse uma igrejinha. Como é que funciona isso? Lá o pessoal faz batismo, lá o pessoal faz, ceia, lá o pessoal, por exemplo, entrega donativos, doações e contribuições. Então é como se fosse uma congregaçãozinha de parte de um grupo maior. A gente não acha que esse caminho é o melhor, né. Por que não? Porque é muito mais difícil para um líder novo, conseguir caminhar com todas as demandas que exigem aí um trabalho desse perfil. Seria necessário que cada pessoa tivesse aí uma caminhada, uma experiência para conseguir fazer isso, e especialmente na realidade brasileira isso corre um risco maior de desintegração, né. Mas o que a gente entende, particularmente na IBNU, a gente usa essa terminologia GIC, né, GIC, Grupo IBNU para a cidade e Grupo IBNU para a comunidade, né. Ao usar esse termo, a gente está dizendo já uma coisa muito importante, que esse grupo tem a intenção de existir para fora. Quer dizer que ele é para a comunidade, quer dizer que ele é para a cidade, que esse grupo deve de alguma maneira, ter alguma relevância para as pessoas que estão à nossa volta. Então, nós não